Irmãos e amigos em Jesus, nós estamos novamente apresentando um estudo sobre a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da parábola da figueira que anuncia o verão. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos duas histórias contadas por Jesus a respeito da figueira. São duas parábolas de figueira. A primeira parábola de figueira é contada em Lucas, no capítulo 15, no capítulo 13, do versículo 6 a 7, e é a parábola da figueira estéril, uma figueira que não dá frutos e o Senhor manda cortá-la. Mas hoje eu quero falar da figueira que anuncia o verão. Ela está em Mateus capítulo 24, no versículo 32 a 44, que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Basicamente, Jesus falando para nós que nós temos que aprender com a parábola da figueira. Cada um de nós deve aprender com ela. E ele diz assim: quando, pois, os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo, às portas. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. O destino do bom e o destino do mau servo é contado a partir daí. Irmãos, Lucas completa essa passagem de Mateus 24 no capítulo 21, no versículo 34 a 36. Alguns detalhes que Mateus não conta, Lucas conta. Lucas provavelmente escutou a história contada por Pedro e ele anotou e ele escreveu essa história na sua pesquisa que ele faz. E ele diz o seguinte, no versículo 34 do capítulo 21. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e da ansiedade dessa vida terrena, e para que aquele dia não precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-se em pé diante do Filho do Homem. Essas duas passagens, elas relatam, é uma continuação do que Jesus está falando, respondendo à pergunta dos discípulos a respeito de quando viria o Filho do Homem de volta à terra, ou seja, quando seria a volta de Jesus para o arrebatamento daqueles que creem no seu nome. Quando que os mortos ressuscitariam
e quando os que estivessem vivos seriam arrebatados para o céu. Essas duas passagens, esses dois textos falam da vigilância, é um alerta, é uma exortação. Jesus começa dizendo: aprendei com a parábola. Então, é um ensino de Jesus. Curiosamente, irmãos, essa passagem ela foi escrita lá pelos anos 29, 30 depois de Cristo. E é possível que ele já estivesse essa ansiedade a respeito da volta de Jesus. E já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. E Jesus adverte que ninguém sabe esse dia. Ninguém pode dizer que dia será esse. Mas ele diz: aprendam com a figueira. Aprendam com essa parábola que eu estou ensinando para vocês. Aprendam com essa história. Quando os frutos, as flores começam a aparecer, é tempo de chegar o verão. A figueira, ela brota no verão e começa a dar frutos. A parábola da figueira, irmãos, é uma parábola de exortação. Ela está ensinando os cristãos como viver em qualquer tempo. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século e no século de hoje. E antes da parábola, ele explica que o dia do Senhor virá e os sinais acontecerão por uma geração. A geração que vir o primeiro sinal, verá o último sinal. É a geração que deve ser arrebatada. Nós não sabemos se é chegado nessa geração o dia do arrebatamento. Mas de qualquer forma, Jesus nos advertiu que nós estivéssemos preparados para o dia da volta dele, porque é um dia que virá como ladrão. Ele vem repentinamente, ele vem sem avisar, ele é um dia inesperado. Ele pode ser um dia de sol, pode ser um dia de chuva, pode ser à noite, pode ser qualquer dia. O Senhor irá voltar. Os Tessalonicenses, lá pelos anos 50, passado 20 anos do ensino de Jesus a respeito da parábola da figueira, os cristãos que tinham se convertido em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade evangelizada por Paulo, foi a segunda igreja que ele fundou, a igreja de Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia, era uma cidade que ficava hoje, ela ficaria ao norte da Grécia. E essa cidade foi evangelizada por Paulo, por Silas e por Timóteo. E eles tinham estado lá. E Paulo, quando sai de lá, escreve essas cartas. Ele vai para Coríntios e de Coríntios ele escreve as duas cartas. A primeira, Tessalonicenses, e a segunda, Tessalonicenses. Essas cartas são chamadas cartas escatológicas, porque elas falam a respeito do dia da vinda do Senhor. São as cartas escritas para ensinar como se deve comportar o povo no dia da volta do Senhor, antes da volta do Senhor. Na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 14, depois dele explicar a respeito da volta de Jesus, ele fala: irmãos, nós vos exortamos que admoesteis os sonolentos, em algumas Bíblias vai estar escrito insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então são 4 coisas que nós devemos fazer nesse tempo. As 4 coisas são admoestar os insubmissos. Você sabe, um irmão está vivendo uma vida de pecado, deve exortá-lo. Deve exortá-lo, porque a volta do Senhor é inesperada. Se você sabe que alguém está desanimado na fé, você deve consolá-lo. Você deve buscar trazer esperança para esse irmão, porque ele precisa de consolo. Se você vê que o irmão está fraco na fé, você tem que amparar. Você tem que ensiná-lo. Você tem que fortificá-lo na fé, ampará-lo. Ele precisa de ajuda para que ele esteja firme nesse dia da volta do Senhor. Mas com todas as pessoas, irmãos, o cristão tem que ser paciente.
Isso significa que ele não pode julgar ninguém antes do tempo. Ele não pode se atrever a ser juiz dos outros. Ele não pode querer ser dono da verdade. Ele tem que ser paciente com todos, com cada um dos irmãos, com cada uma das pessoas do seu relacionamento. E ele traz uma palavra de conforto na segunda carta dos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 1 a 4. Veja que já passaram 20 anos entre o dia que Jesus contou essa parábola aos discípulos, passando pelo templo, e agora, 20 anos depois, Paulo está ensinando aos seus discípulos como será o dia da volta do Senhor. E ele diz assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Veja, é no ano 50 isso. Já se passaram 1970 anos. E eu estou dirigindo a vocês como Paulo se dirigiu àquela congregação. Quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos, não permitais que vosso modo de crer seja influenciado. Não fique amedrontado por causa de profecia, de palavra atribuída ou carta indevidamente atribuída à nossa autoria, como se fosse o dia do Senhor, como se esse dia já tivesse chegado ou estivesse chegando. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, uma pessoa que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de sentar no santuário de Deus e se apresentar como Deus. Essa palavra diz claramente que o dia do Senhor não vai chegar antes de aparecer essa pessoa, esse iníquo. Não haverá esse dia sem que isso venha primeiro, sem que nós possamos ver essa pessoa chegando e se dizendo ser Deus ou maior que Deus. A segunda vinda, no capítulo 24 de Mateus, e não é só no capítulo 24 de Mateus, mas em Marcos no capítulo 13 e em Lucas no capítulo 21, essa passagem é a mesma, com alguns detalhes diferentes em cada uma delas, maiores em Lucas do que em Marcos, mas essa passagem é enriquecida com muitos detalhes. E ela pode ser dividida em 3 fases sucessivas de acontecimentos. A primeira fase de acontecimento é chamada princípio das dores. Jesus diz que nesse primeiro momento, muitas pessoas virão no nome de Jesus dizendo: chegou a hora, gente. E se apresentam como se fosse o próprio Jesus. Os cristãos vão ouvir falar de guerra e de rumores de guerras. Grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, não em só um lugar, mas no mundo todo. Veja que o mundo conhecido daquela época era muito pequeno. Eles não conheciam a América ainda, eles não conheciam as Índias, eles não conheciam várias partes do mundo. Hoje, nós estamos aproximados de todas essas partes do mundo e nós podemos saber quando uma epidemia, por exemplo, está ocorrendo em todos os lugares ou em vários lugares ao mesmo tempo. Nós podemos saber quando a fome está ocorrendo em um lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. Nós podemos conhecer que os terremotos estarão acontecendo em um lugar ou em vários lugares ao mesmo tempo. E no princípio das dores ainda, entre os sinais que são revelados pelo Senhor Jesus, ele diz: coisas espantosas, grandes sinais nos céus serão vistos. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que são coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas são coisas que deixarão o mundo perplexo.
Eles não saberão explicar o que está acontecendo. As pessoas não saberão dizer o que está acontecendo com o mundo, porque esses sinais acontecerão nos céus e serão grandes sinais. Serão vistos em todo o mundo. Esse é o princípio das dores. O princípio das dores, então, é um tempo em que muitas pessoas dirão: chegou a hora, eu sou o Cristo. Guerras e rumores. Sempre houve guerras e rumores de guerras, mas não acompanhada dos outros sinais. Terremotos, epidemias, fomes e coisas espantosas e grandes sinais. É o princípio das dores. Se nós estamos à porta desses primeiros sinais, irmãos, então essa geração conhecerá o dia da volta do Senhor. A segunda fase, o segundo período de sinais, eu chamo de perseguição aos cristãos. Vão surgir muitos profetas falsos, dentro da igreja e fora da igreja. Profetas que se levantam para dizer de acontecimentos que ele tem ciência e que o mundo não tem ciência. Profetas dizendo como viver ou como deixar de viver. Profetas que dizem ter recebido uma mensagem do Senhor nosso Deus. Os cristãos vão ser atribulados, vão ser mortos. Hoje no mundo muitos cristãos são mortos. Nós não temos, talvez, aqui no nosso país ou nas Américas, uma perseguição constante aos cristãos. Mas em muitos países há. Mas será um tempo de muita tribulação aos cristãos. Ninguém vai escapar. Nenhum cristão vai escapar. Nós seremos odiados. E diz a palavra, a expressão que Jesus usa, odiados de todas as nações. É uma expressão que diz que o acontecimento é universal. É algo que vai acontecer no mundo inteiro. Uma perseguição muito grande aos cristãos por causa do nome de Jesus. Pronunciar o nome de Jesus já significa que você é alvo de uma perseguição. Nesse tempo, a iniquidade ou o pecado vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. Diz também que muitos dos que são chamados cristãos vão se escandalizar. Esses que vão se escandalizar vão trair, vão odiar uns aos outros e vão ser, dentro da igreja, um espinho para os outros irmãos. Mas nesse tempo de perseguição aos cristãos, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E é por isso que nós seremos perseguidos. Porque parece que vai chegar um tempo, irmãos, que as pessoas vão sair da sua tranquilidade e cumprir aquilo que Jesus mandou que nós cumpríssemos. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Coisa que temos esquecidos. Em algum tempo da história, a pregação do Evangelho foi muito grande. Mas hoje, os cristãos estão parados. Mas vai chegar um tempo que os cristãos vão se levantar e resolver cumprir a meta do Senhor. O Evangelho então será pregado por todo mundo. Uma terceira fase é a terceira fase que eu chamo da segunda vinda. Nesse tempo, sinais no sol e na lua e nas estrelas. Os poderes dos céus vão ser abalados. Isso que nós conhecemos e vemos vai desaparecer. Os astrônomos vão ficar perplexos. Na terra vai ter muita angústia. Os povos estarão angustiados, tremendo, porque não sabem o que vem depois. Eles se assustarão. Eles vão querer que o tempo passe rápido. Eles não têm
nenhuma esperança a respeito dos episódios que acontecerão. Ficarão muito assustados. Eu imagino que os noticiários serão noticiários de calamidade. Noticiários dizendo: hoje aconteceu tal coisa. No dia seguinte: hoje mais uma coisa aconteceu nas nações, os poderes dos céus foram abalados, e nós teremos um tempo de tanta angústia que Jesus diz: nunca houve tal angústia na face da terra. Lucas traz uma palavra de esperança no capítulo 21, no versículo 28. Ele diz o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer, irmãos, exultai. Erguei vossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Lucas então diz: olha, você não fique triste, não fique angustiado, não fique perplexo. Isso é para o mundo. Para nós é um dia de exultação, de erguer a cabeça, porque está chegando o dia de voltar para casa. Essas três fases: o princípio das dores, a perseguição da igreja e o evangelho pregado em todo o mundo, e a proximidade da segunda vinda, são as três fases, ou os três períodos da história futura. Daniel, ele traz no capítulo 12, Daniel, vocês sabem, ele esteve preso na Babilônia. Ele foi um dos jovens levados, um dos nobres jovens levados à Babilônia para servir no palácio de Nabucodonosor. E ele fica muitos anos lá. Ele fica dos 18 a mais de 90 anos na Babilônia. E ele serve os governos da Babilônia. E ele tem algumas visões do dia da volta de Jesus. E ele escreve no capítulo 12, no versículo de 1 a 3, ele diz assim: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do seu povo, e haverá um período de tanta tribulação, opressão e aflição como nunca houve, desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. E é por isso que Lucas diz: exultai, esse dia se aproxima. É o grande dia da volta do Senhor. Mas Jesus, quando ele fala aprendei com a parábola da figueira, não é possível que seja só esse o ensino. Ele deixou escrito posteriormente para João, na visão que João tem na ilha de Patmos, ele escreveu a carta às igrejas, carta às 7 igrejas. E o que nós vemos nessas cartas às 7 igrejas? Nós vemos que Jesus, ele traz 5 exortações ou admoestações à igreja dele. E traz 2 palavras de consolo. A primeira advertência, porque ele já disse em Mateus 24, que o amor de muitos vão esfriar. O amor de muitos irá esfriar. E esse amor que vai esfriar é dentro da igreja.
muitos cristãos vão se escandalizar. E vai ser um tempo difícil. Você estará vivendo com falsos irmãos. Você estará numa igreja com pessoas que realmente amam o Senhor e pessoas que nem conhecem o Senhor. A primeira advertência a respeito desse esfriamento do amor está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, quando Jesus fala, o anjo da igreja diz, escreve para a igreja, entretanto tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Irmãos, nessa carta, Jesus se apresenta à igreja como sendo aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus se apresenta como Deus que está conosco todos os dias. Irmãos, por que Ele está conosco todos os dias nesse tempo? Ele está hoje conosco. E Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui Ele mostra que o papel dele é chamar você para o arrependimento de uma vida de pecado. Chamar você para, neste momento, você tomar uma decisão por Ele, se arrepender dos seus pecados. Irmãos, a Bíblia toda fala de arrependimento. Em Marcos, no capítulo 14, no versículo 15, 14 e 15, no capítulo 1, versículo 14 e 15, quando João é levado à prisão, Jesus parte para Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. E ele diz assim, cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrepende-se e crede no Evangelho. É um chamado ao arrependimento. Começa lá atrás. Desde aquele dia, Jesus não desistiu da sua igreja. E todo dia ele está dizendo para a igreja, arrepende-te. E quando ele fala de igreja, ele não está falando de uma igreja pentecostal, ou de uma igreja presbiteriana, de uma igreja metodista, de uma igreja batista. Ele está falando de você. Você é a igreja do Senhor. E ele está dizendo, arrepende-te e creia no Evangelho de verdade. Mas creia de verdade mesmo. Creia que seus pecados podem ser perdoados. Creia que hoje Ele pode lavar os seus pecados. Creia que você pode mudar de vida hoje, que você pode nascer de novo hoje. Que você pode pôr a sua vida em dia. Em Atos, no capítulo 2, assim que Pedro recebe o poder do Espírito Santo, no versículo 37 e 38, ele faz um sermão magnífico a respeito de como Jesus morreu pelos nossos pecados. E ao ouvirem essas palavras, as pessoas que estavam ali, eram milhares, eles ficaram agoniados em seu coração. E quiseram saber de Pedro e dos apóstolos que estavam ali, caros irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro então orienta cada um deles. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Para o perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Há pessoas que ficam adiando a decisão. Você crê no Senhor e na salvação dele, seja batizado em nome de Jesus. Você crê, se arrepende dos seus pecados. Volta contra o pecado. Muda a direção. Saia da vida de pecado. Arrependimento. O arrependimento, irmãos, é algo que desde o Antigo Testamento é anunciado. Em Daniel, no capítulo 4, 27, Daniel teve a oportunidade de falar para Nabucodonosor sobre arrependimento. Depois que ele conta para Nabucodonosor o sonho que tinha perturbado o coração de Nabucodonosor, Daniel diz para ele, ó querido rei, aceita meu conselho, reconhece os teus pecados,
abandona a maldade, passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, o seu reino continue. E Jeremias, no capítulo 35, no versículo 15, Jeremias, ele mostra como Deus estava cansado do pecado do povo. E Deus fala para Jeremias: insistentemente vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para o servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia, não me deram atenção. Tampouco me obedecestes para viver em paz e tranquilidade. Irmãos, o arrependimento é a primeira admoestação. Aquele que está no meio da igreja chama a igreja hoje para se arrepender. Você está vivendo uma vida de pecado? Você tem pecado não confessado? Hoje é o dia do arrependimento. Porque o dia do Senhor virá como ladrão. E essa palavra que foi anunciada por João em Patmos, no fim do primeiro século, ela ainda é verdade e ela ainda é atual. Arrepende-se, arrependa-se, porque aquele que está no meio da igreja tem chamado você ao arrependimento. O arrependimento daquele que se chama cristão, que está numa igreja. Arrepende-te. A segunda demonstração, irmãos, em Apocalipse capítulo 2:16. Diz assim a palavra do Senhor. 2:6. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, virei contra ti, contra eles, e pelejarei com a espada da minha boca. Nessa igreja, o Senhor, ele diz que Balaão tinha convencido os judeus a viverem uma vida de pecado. Trouxe uma doutrina diferente. E nessa igreja, irmãos, Jesus se apresenta como sendo a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiadas. Jesus é a palavra de Deus. Quando a gente se afasta da palavra, quando a gente ignora a palavra de Deus, quando a gente não dá atenção à palavra de Deus, nós estamos fadados a adotar as inúmeras doutrinas que o mundo nos oferece. Irmãos, quando no sermão da volta de Jesus, no capítulo 24, que são os sinais que vão acontecer da volta de Jesus, quando no capítulo 24 ele diz que aparecerão falsos mestres e falsos profetas, ele diz de 2 tipos de profeta. Um profeta dentro da igreja, um profeta do Senhor, e um profeta que não é do Senhor. Aqui na igreja de Pérgamo, nós temos um profeta que é profeta do Senhor, Balaão. Apesar de ser profeta do Senhor, ele ensina aos judeus viverem em pecado. Porque ele não conseguiu lançar a maldição sobre os judeus,
Ele fala, mas tem um jeito, rei Balaque. Se vocês ensinar os judeus a adorarem ídolos, a viverem com as mulheres do seu povo, eles vão pecar contra o Senhor. Nós temos um profeta, que era profeta do Senhor. E ele ensinou o povo a pecar. Irmãos, é terrível isso. Se nós deixamos entrar nas nossas vidas qualquer palavra para esses dias que não seja a palavra do Senhor, nós estaremos arriscando como eles se arriscaram. E foram consumidos. Jesus se apresenta a essa igreja como sendo a palavra de Deus. Ele tem a espada de 2 gumes afiada. E essa espada é para que nós coloquemos em prática a palavra de Deus. Quanto tempo você usa para se aplicar na palavra de Deus? Quanto tempo você presta atenção na palavra de Deus? Quanto tempo você passa estudando a palavra do Senhor? Quanto tempo da sua vida você coloca em prática no dia a dia a palavra do Senhor? Quando não fazemos isso, nós nos arriscamos, como eles se arriscaram e perderam a vida. A terceira admoestação, mas antes dela, eu gostaria de ler algumas passagens que estão lá em João capítulo 5, 24 e no capítulo 12, versículo 47 e 48. Em 5:24 do Evangelho de João, Jesus diz: em verdade, eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E no versículo 47 e 48 do capítulo 12, ele repete: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. E quem julga? A palavra que Jesus proclamou. Esta o julgará no último dia. É sobre isso que ele está falando em Apocalipse capítulo 2, versículo 6. É exatamente sobre isso. Se você ouve a palavra, mas não coloca em prática, o que adianta? Para que serve a palavra de Deus se ela não tem sentido na sua vida? A terceira admoestação está em Apocalipse capítulo 2, versículo 22, que é para a igreja de Tiatira, e diz assim: farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Está falando de Jezabel, uma falsa profetisa que entrou na igreja. A não ser que se arrependam das suas más ações, matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós, de acordo com as vossas obras. Irmãos, aqui é quase igual à igreja anterior. A igreja de Pérgamo tinha um profeta que se apresentava como profeta do Senhor, e ele era Balaão. Aqui nós temos uma profetisa que se apresenta como profetisa, mas nós sabemos que não é profetisa do Senhor, é Jezabel. E essa igreja estava seguindo, praticava adultério, praticava prostituição, a idolatria. E Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Significa que ele tem a chama de fogo,
Ele está mostrando que nada do que você faz, irmãos, nada do que você faz na sua vida, o que você pensa, como você se conduz, como você se comporta, o que você fala, nada disso deixa de ter ciência o Senhor. Ele sabe de tudo. Ele tem chamas de fogo nos olhos. Ele vê dentro do coração. Ele penetra o seu interior. Ele sabe a tua motivação. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe a tua vontade, as tuas ações, os teus desejos. Ele sabe como você vive. Você não consegue se esconder do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque algumas profecias parecem que vêm do Senhor. Algumas profecias parecem que vêm do alto. Mas a intenção delas, a motivação, não é a salvação. Não é mudança de vida. Não é santidade. E quando a motivação não é essa, não é colocar a vida de quem ouve em dia, então nós temos um problema. Essa profetisa, esse profeta, não é profeta do Senhor. Ele apenas quer a sua alma. Ele não se interessa por você. Tem muita gente se enriquecendo. E tem muita gente indo atrás de profetisas e profetas, sem consultar se trata de uma mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor, ela leva ao arrependimento. A mensagem do Senhor leva mais próximo do Senhor Jesus e não mais longe dele. O Salmo 139 é um salmo conhecido. Jesus é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E o Salmo 139, ele é muito ilustrativo disso. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada. Estás a par de todos os meus intentos. Portanto, a palavra não chegou ainda à minha língua. Ó Eterno, e tu já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso. Tão elevado que eu não posso compreender totalmente. Para onde poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia correr, escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito do mais profundo da sepultura, igualmente aí tu estarás. Irmãos, Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, meu irmão, de tudo que você deve preservar, guarda o seu íntimo, pois a disposição do coração que depende toda a sua vida. Nessa admoestação, é uma exortação para você guardar seu coração puro diante do Senhor. A quarta admoestação está em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, é para a igreja de Sardes. Diz assim para a igreja, no versículo 2: e fortalece o que ainda resta e está prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Veja a palavra que ele usa: fortalece. Fortalece aquelas que estão prestes a morrer. Lembra que eu falei em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 14, da primeira carta, que nós temos que consolar, admoestar e amparar os fracos. Aqui estão os fracos. Eles estão prestes a morrer. Eles estão tão fracos espiritualmente, eles não sabem nada do Senhor, eles mal conhecem o Senhor, que eles estão prestes a morrer.
E as obras dessas pessoas não podem ser perfeitas, não podem ser íntegras, porque ele não sabe como fazê-la. Ele continua vivendo como sempre viveu, sem se preocupar com as suas obras. Que obras são estas? São obras de santidade, irmãos. São obras de uma vida santa, de uma prática santa, de um falar santo, de um agir santo, de um se relacionar santamente, de um fazer as coisas como se para Cristo nós estivéssemos servindo. E Jesus se apresenta exatamente como, da mesma forma que ele se apresenta em outra igreja. Ele é o Deus conosco. A igreja de Sardes escreve, está lá, no capítulo 3, no versículo 1. Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas significa que ele está na igreja, que ele sabe se a sua obra é íntegra ou se a sua obra não é perfeita. Se sua obra permanece e se sua obra não permanece diante dele. Ele conhece o seu fazer, ele conhece o seu agir, ele conhece como você tem trabalhado na obra que ele te deu. Ele sabe exatamente como você tem feito essa obra. O que significa isso, irmãos? Significa, irmãos, que nós temos que cuidar do nosso agir diariamente. Nós temos que vigiar a nossa conduta, vigiar nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar os nossos afazeres diários. E isso é uma luta. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 4 a 7, diz assim: na guerra contra o pecado não tendes resistido até o extremo ao derramamento do próprio sangue. Estais esquecido da palavra de encorajamento que ele dirige a seus filhos. Não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando for ele repreendido. O Senhor disciplina a quem ama, educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades aceitando a disciplina. Deus vos trata como filho. Qual filho que não passa pela correção do seu pai? Em Romanos capítulo 6, versículo 7, diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação a todos que se conservam egoístas, rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Irmãos, como está a sua vida? Como que você vive no seu relacionamento com os outros irmãos? Qual é a sua postura? É uma postura egoística ou uma postura de amor? De entrega ou uma postura de conservar cada vez mais para você mesmo? O seu tempo. Como que você usa? Irmãos, lembra da parábola dos talentos? Cada um recebeu alguma coisa para fazer nesse mundo. E nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Não importa onde você esteja, você tem que fazer as coisas como para o Senhor. O Senhor está no meio da igreja, Ele sabe exatamente com que disposição você tem feito. Em Jeremias 48, versículo 10, tem uma palavra bem forte a respeito disso. Desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito o que poupa a sua espada de derramar o sangue do juízo divino. É uma palavra bem forte, dizendo que o trabalho do Senhor não pode ser realizado com negligência. Ele deu para nós algo para fazer e temos feito de qualquer jeito, não é verdade? A gente se preocupa com tantas coisas e com tanto entretenimento na nossa vida que não resta tempo para cuidar das coisas do Senhor.
Não resta tempo, por exemplo, ide e pregar o Evangelho. Não resta tempo para acolher um fraco, para ensinar a palavra, para orar com alguém. Não resta tempo, né? Não resta tempo de fazer tudo com amor. Se entregou para você tirar o lixo da igreja, faça com amor. Se entregou para você fazer um sermão de domingo, faça bem feito. Se foi entregue para você dar aula numa escola dominical, faça com disposição de coração, com alegria. Você foi chamado para servir o Senhor. Ele é o melhor Senhor que nós poderíamos ter. Ele é o melhor patrão nosso. Nenhum patrão é tão bom, amável, bondoso, compreensivo como Jesus. Ninguém pode se afastar da sua presença. Ele está no meio da igreja. Ele sabe exatamente como você é e como você faz as coisas. A quinta admoestação, a quinta exortação está em Apocalipse capítulo 18, 20. É da igreja de Laodiceia. Diz o Senhor: eu te ofereço esse conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo para te enriqueceres. Roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. Compra o melhor colírio para ungir os teus olhos, para que possas enxergar claramente. Eu repreendo, eu corrijo todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para essa igreja, Jesus se apresenta no versículo 14. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele se apresenta como o Senhor da sua vida. E aqui é uma demonstração a respeito da disciplina também. Em Provérbios capítulo 3, versículo 10 e 11, quando ele diz: olha, compra ouro refinado, compra colírio, compra roupas brancas e se veste, ele está disciplinando, ele está dizendo: olha, você tem gasto o seu dinheiro com porcaria, com coisa que não vale nada. Você tem se preocupado tanto com a roupa, mas eu estou preocupado com a tua santidade. Você está preocupado com as coisas bonitas que você enxerga ou vê, mas eu estou preocupado do modo como você enxerga essas coisas. Compra ouro refinado, compra vestes brancas e um colírio que te sirva para enxergar direito. Isso é disciplina, irmãos. Ele está chamando a disciplina. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor. Nem sintas magoado, porquanto o Senhor corrige quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 7 e 8, ele diz: suportai as dificuldades aceitando como disciplina. Deus vos trata como filho. Qual filho que não passa pela correção do seu pai? Nós fomos deixados em dificuldade agora. Estamos todos em isolamento social. Tem muito crente reclamando. Para de reclamar. Aceita isso como uma disciplina. Deus está te colocando para te disciplinar mesmo. Para você aprender a orar, para você aprender a ler a Bíblia, para você começar a exortar, para você falar das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Para confiar realmente no Senhor, como provedor da sua vida, como aquele que te levanta, aquele que te serve, aquele que está à sua disposição dia e noite. Ele tem provisão, maravilhas da provisão dele para todos os dias da nossa vida. Todos os dias a misericórdia do Senhor são renovadas. Ele te colocou em disciplina? Aceita a disciplina do Senhor. Use bem esse tempo. Você está sem orientação, da qual todos se têm tornado participante, então não sois filhos legítimos, mas bastardo.
Sabe como se sente as pessoas que não são cristãos, que estão em isolamento social? Estão xingando, estão brigando com o governo, estão brigando com quem não os deixa sair, estão murmurando o tempo todo, estão reclamando. Mas é um tempo que você pode usar a favor da sua vida. Um tempo que você pode te conhecer melhor e conhecer melhor o teu Salvador. É um tempo que você pode se aproximar dele, passar 2, 3 horas com o Senhor. Você pode orar, você pode ler a palavra, você pode aprender sobre ele cada vez mais. Você pode simplesmente se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, me enche com teu Espírito. Em Hebreus, no capítulo 12 ainda, no versículo 12 a 13, é uma exortação para esse tempo. É o ouro refinado, é o colírio para os olhos, são as vestes brancas. Fortalecei as suas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sabe por que é vacilante o joelho? Porque ele não passa ajoelhado nenhum tempo. Está vacilando, irmão. É isso que ele está dizendo para você. Está vacilando, irmão. Continua vacilando assim, para que o dia do Senhor te pegue desprevenido. Preparai caminho reto para os vossos pés, para aquele que manca, não se desvie, pelo contrário, seja curado. O Senhor, Ele espera que seu povo ouça essas 5 advertências, essas 5 exortações. Mas nessas cartas ele traz também 2 palavras de consolo. Por que eu estou falando das cartas? Porque essas igrejas, irmãos, são as igrejas que virão os primeiros sinais. Ele está falando para a igreja do Apocalipse. Ele está falando para 7 igrejas que estarão aqui quando os sinais começarem a aparecer. Você veja que ele conta isso no capítulo 2 e 3. E no capítulo 6, nós temos que são lançados os cavalos. Então vem a fome, vem a guerra e vem as epidemias em toda a terra. Então, esses sinais foram escritos para essas igrejas, e essas igrejas são exortadas pelo próprio Senhor. A primeira palavra de consolo está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Jesus trouxe 5 exortações às igrejas e traz 2 palavras de consolo. Uma para a igreja de Esmirna e outra para a igreja da Filadélfia. Todas essas 7 igrejas, irmãos, são igrejas que estarão aqui no tempo da volta dele. São igrejas que vão passar por perseguição, irmãos que vão perder o primeiro amor, irmãos que estão sem arrependimento, irmãos que vão se escandalizar, irmãos que vão ser perseguidos, irmãos que vão ser mortos, irmãos que vão sofrer na mão de falsos pastores de fora, irmãos que vão sofrer na mão de falsos pastores de dentro. Todas essas admoestações nós já vimos. E agora tem 2 palavras de consolo. No capítulo 2, no versículo 10, diz assim: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguição durante 10 dias, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Veja que ele diz que em um tempo limitado, alguns cristãos, os verdadeiros cristãos, no tempo da sua vinda, o tempo que antecede a sua vinda, vão sofrer perseguição. O diabo vai colocar na prisão por 10 dias. É um tempo limitado. O Senhor limita o tempo da nossa aprovação. E como ele se apresenta a essa igreja? Ele diz no versículo 8 do capítulo 2: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações.
Ele fala de fidelidade para nós passarmos a provação. Porque ele foi fiel na provação. Ele sofreu provação. Ele sofreu perseguição. Ele foi humilhado. Ele foi colocado numa cruz e pregado nela. E morreu na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ele ressuscita. E ele diz para esses lembrarem de quem ele é. Ele é o Salvador deles. Ele que morreu no seu lugar. Você vai passar uma tribulação por causa do seu Senhor. O Senhor te deu o privilégio de passar pelo mesmo que ele passou. Lembre-se dele. E a palavra de consolo é que eu te darei a coroa da vida. Essa coroa da vida, irmãos, é uma coroa que não se corrompe nunca. Ela é eternamente uma coroa que se mantém sobre nós. Ela é incorruptível. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 25 a 27, Paulo faz uma comparação entre aqueles louros que se entregavam, que eram entregues na competição, nas Olimpíadas gregas, com a coroa que nós vamos receber. Elas são completamente diferentes. Todos os que competem nos jogos das Olimpíadas se submetem ao treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que se desvanece. Ou seja, a pessoa passa anos da vida dela treinando para receber uma coroa de louro que dura alguns dias. No entanto, nós nos dedicamos a nossa vida para ganhar uma outra coroa que dura eternamente. Não é algo passageiro. A nossa glória com o Senhor é eterna. Você estará com o Senhor por toda a eternidade. O que é a eternidade, irmãos? É você multiplicar o dia de hoje N vezes e nunca acabar. A eternidade é um dia que nunca se acaba. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, essa coroa que nós vamos receber do Senhor é chamada coroa da justiça. Paulo tinha tanta consciência de que ele ia receber essa coroa, que ele diz assim na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículos de 6 a 8. Quanto a mim, eu já estou sendo derramado como vinho de oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vida. Irmãos, veja o final desse versículo. Todos os que amarem a vinda do Senhor receberão a coroa da justiça. Por isso que Lucas diz no capítulo 21, exultai quando você vir acontecendo todas essas coisas, porque esse dia se aproxima. É uma coroa incorruptível, é uma coroa da justiça e é uma coroa de glória. Na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança ou alegria, ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. Paulo está dizendo aqui que essa coroa é para aqueles que fizeram o serviço direito. Paulo, ele fez a carreira direitinho de cristão. Ele se entregou ao Evangelho. Ele viveu o Evangelho. E ele recebeu a
coroa da glória. E a glória foi o modo como ele desempenhou o seu trabalho junto aos irmãos, aos próximos. A segunda palavra de consolo é Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Jesus se apresenta aqui como bom pastor, irmãos. No versículo 7 fala: ao anjo da igreja em Filadélfia, assim declara aquele que é santo verdadeiro, que possui a chave de Davi, que ele abre e ninguém consegue fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Ele tem a chave. A chave do quê? A chave das portas do céu. Ele é o bom pastor que fica na porta. Ele abre para você entrar. E ele fecha para você não entrar. Essa passagem me lembra João no capítulo 10, versículo 14 e 16, quando ele diz: eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Assim tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Em Mateus, no capítulo 25, 32 a 34, ele diz desse dia: todas as nações vão se reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor que separa bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, entre, o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, aqui há um contraste entre a igreja da Filadélfia e a igreja da Laodiceia. Enquanto na igreja da Laodiceia ele diz: eu estou à porta e bato, ele está chamando, vem. Na igreja da Filadélfia ele está esperando os que vão entrar. Jesus está chamando todos aqueles que ouvem a sua voz, está chamando hoje. Irmãos, nós falamos de cinco coisas que nós não podemos deixar de prestar atenção no dia de hoje. Você não pode deixar de prestar atenção ao chamado de Deus ao arrependimento. Arrependa-se. Por toda a Escritura, desde o Antigo Testamento, ele chama as pessoas ao arrependimento. Se você tem vivido uma vida que não tem agradado a Deus, e você sabe, ninguém precisa apontar o dedo e falar: olha, isso não tem agradado a Deus. O modo que você está vivendo não está agradando a Deus. Se enquanto eu estou falando a você isso, o Espírito Santo está dizendo a você que sua vida não agrada a Deus, hoje é o dia de arrependimento. Você não precisa falar para ninguém, você precisa falar para Deus: eu não quero mais viver essa vida que eu estou levando. Eu não quero mais praticar esses pecados. A primeira coisa que você não pode deixar de dar atenção é ao chamado do arrependimento. Jesus hoje está chamando ao arrependimento. A segunda coisa que você não pode deixar de dar atenção é a palavra de Deus. Porque ela vai fazer com que você evite a falsa doutrina, o falso profeta, o falso mestre. A terceira coisa que você não pode deixar de dar atenção é o estado do teu coração. O estado
da sua vida diante do Senhor? Como está seu coração diante de Deus? Você anda angustiado, perplexo? É hora de você chegar para Deus e falar: Senhor, eu tenho estado, meu coração não anda correto diante de Ti. A quarta coisa, irmãos, é como você tem conduzido as obras que Deus deu para você fazer. São íntegras? São perfeitas? Está de acordo com a palavra? A quinta coisa é você dar atenção à disciplina do Senhor. Deus te colocou em disciplina? Aceite a disciplina do Senhor. Disso só pode resultar o bem, não o mal. Aliás, Deus disciplina porque Ele te trata como filho. E duas metas que você não pode perder de vista: a entrada no céu e a coroa da vida. Aprendei com a parábola da figueira. Veja os sinais e escute a palavra do Senhor hoje. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e amigos que estão ouvindo essa palavra.